Bem, vamos começar agora falando sobre o tema que é a crise alimentícia. Atualmente, você ouve muito sobre a crise financeira mundial, mas há outra crise mundial em andamento e está prejudicando muito mais pessoas. Eu falo sobre a crise do alimento. Nos últimos 2 anos, o preço do trigo, milho, arroz e outros alimentos básicos dobraram ou triplicaram, com grande parte do aumento ocorrendo nos últimos poucos meses. Os altos preços dos alimentos incomodam até mesmo os americanos, relativamente prósperos, mas são realmente devastadores nos países pobres, onde os alimentos frequentemente são responsáveis por mais da metade das despesas de uma família. Já ao redor do mundo, tumultos causadores por alimentos. Os países fornecedores de alimentos, da Ucrânia até a Argentina, são limitados. As exportações, em uma tentativa de proteger os consumidores domésticos, levando os protestos furiosos dos produtores rurais e tornando-as ainda piores nos países que precisam dos alimentos importados. Como isso aconteceu? A resposta é uma combinação de tendência de longo prazo, azar e política ruim. Vamos começar pelas coisas que não são culpas de alguém. Primeiro, a marcha dos chineses, comedores de carne. Isso é, o crescente número de pessoas nas economias emergentes, que estão pela primeira vez ricas o bastante para começarem a comer como os ocidentais. Como são necessárias cerca de 700 calorias em ração animal para produzir um bife de carne bovina de 100 calorias. Essa mudança na dieta aumenta a demanda geral por grãos. Segundo ao preço do petróleo, a agricultura moderna é altamente intensiva em energia, muita BTU, que significa unidade térmica britânica, é usada na produção de fertilizantes, na operação de tratores e no transporte dos produtos agrícolas. Os consumidores com o petróleo persistentemente acima de 100 mil milhões de dólares, o barril, o custo de energia tornaram o principal fator por trás do aumento do custo das agrícolas. Os altos preços do petróleo, a propósito, têm muito a ver com o crescimento da China e de outras economias emergentes. Direta e indiretamente estão as potências econômicas em ascensão, estão competindo com o restante de nós, por recursos escassos, incluindo petróleo e terras agrícolas, elevando os preços de matérias-primas de todo tipo. Terceiro, houve uma sequência de condições meteorológicas diversas em áreas chaves de cultivo. A Austrália, em particular, normalmente a segunda maior exportadora de trigo do mundo, vem sofrendo uma seca épica. Ok, eu disse que esses fatores por trás da crise dos alimentos não são culpa de ninguém, mas não é bem a verdade. A ascensão da China e das outras economias emergentes é a principal força por trás do aumento dos preços do petróleo. Mas a invasão do Iraque, ao que seus proponentes prometeram, me levaria a petróleo mais barato também. Reduziu a oferta do petróleo, abaixou do que estaria caso contrário, e o clima ruim, especialmente a seca australiana, está provavelmente relacionada a mudanças climáticas. Assim, políticos e governos que ficaram no caminho de ação contra os gases de efeito estufa têm alguma responsabilidade pela escassez dos alimentos. Mas onde os efeitos da política ruim estão mais claros é na ascensão do demônio etanol e outros biocombustíveis. A conversão subsidiada de produtos agrícolas em combustíveis deveriam promover a independência energética e ajudar a limitar o aquecimento global. Mas essa promessa era como colocou a revista Time em Unboosted. Isto é particularmente verdadeiro em relação ao etanol milho, mesmo nas estimativas otimistas, a produção de 1 galão de etanol de milho usa grande parte da energia do que o galão contém.
Mas, na verdade, até mesmo políticas do biocombustíveis aparentemente boas, como as usadas pelo Brasil com o etanol de cana-de-açúcar, aceleram o ritmo de mudança climática ao promover o desmatamento. E quanto a isso, a terra usada para cultivo de ração biocombustível é terra não disponível para cultivo de alimentos, de forma que os subsídios aos biocombustíveis são um grande fator da crise dos alimentos. Seria possível colocar dessa forma as pessoas estão passando fome na África, para que os políticos americanos possam cortejar eleitores nos estados rurais. E em caso de você estar se perguntando, todos os candidatos presidenciais que restam são terríveis nessa questão? Mais uma coisa, o motivo para a crise dos alimentos ter ficado tão severa, tão rapidamente, é que os grandes agentes no mercado de grãos se tornaram complacentes. Governos e mercadores privados de grãos costumam manter grandes estoques em tempos normais, para o caso de uma safra ruim, criar uma escassez repentina. Mas ao longo dos anos foi autorizado que estes estoques preventivos escolhessem principalmente porque todos acreditavam que o país que sofresse quebra de safra sempre poderiam importar o alimento necessário. Isso deixou o equilíbrio mundial de alimentos altamente vulnerável a uma crise que afeta muitos países. Ao mesmo tempo, da mesma forma que a negociação de títulos financeiros complexos, que deveriam afastar o risco por meio da diversificação, deixaram os mercados financeiros mundiais altamente vulneráveis a um choque por todo o sistema. O que deveria ser feito? A necessidade mais imediata é de mais ajuda para as pessoas em dificuldades. O Programa Mundial de Alimentos da ONU fez um apelo desesperado por mais fundos. Nós também precisamos reagir contra os biocombustíveis, que revelam ser um erro terrível, mas não está claro quanto precisa ser feito. Alimento barato, assim como o petróleo barato, pode ter transformação em algo do passado. Obrigado.